Olá, meu irmão e minha irmã. Estava aqui meditando no capítulo 14 de Juízes. Vejo aqui uma figura de um homem que não deve ser seguido por ninguém. Um juiz, uma autoridade, um grande nome em Israel, que tinha um papel de julgar, de salvar o povo, mas abriu mão desse legado dado por Deus. Então aqui Sansão, ele já na sua juventude, né, louco para namorar, ele vai constantemente às cidades que eram tomadas pelos filisteus, né, que eram os piores inimigos de Israel. Ele vai a uma cidade de Dan, né, uma cidade fronteiriça ali, de onde ele morava, e ali ele encontra uma mulher filisteia e apaixona por ela. Ele chega em casa e fala para os seus pais assim: pai, me apaixonei por uma mulher de Tima, né, a cidade, que era a cidade que ficava ali em Dan, na região de Dan, da tribo de Dan. Me apaixonei por essa filisteia e quero me casar com ela. E ali o seu pai fala assim: não, basicamente não aceita. Ele fala assim: não, por acaso não tem ninguém na nossa família ou na nossa tribo que te agrada para você se casar? Né? O pai nega esse pedido dele. E ele fala basicamente assim: não, essa que eu quero. Ou seja, descumprindo um mandamento de Deus. Né? Deus tinha proibido dos israelitas terem relações com mulheres de outros povos, porque eles eram constantemente tentados por elas, porque as mulheres eram pagãs e influenciavam muito seus maridos. Nós vemos isso lá na frente com Salomão. Salomão acabou sendo conivente com a adoração aos ídolos por causa das mulheres que ele amava. Então sempre foi um pecado, por isso que Deus foi um erro, né? Foi um mandamento de Deus, um pecado para quem cometesse. E basicamente Sansão ele negligencia esse mandamento da lei. E ele já conhecia, a lei já existia. E aí os pais basicamente são forçados a ir lá nessa cidade de Tima conhecer essa filisteia. Eles se arrumaram e desceram para Tima. Eles estavam trilhando aquele caminho, trilhando um caminho certinho, saindo da cidade que eles moravam até chegar em Tima. De repente Sansão vai lá e se desvia. Ele pega uma outra rota sozinho, ninguém sabe por quê, qual foi o motivo. E de repente ele se depara com um leão, um filhote de um leão, né? Ou talvez um leão jovem ali, e o leão runge e salta para cima dele. E ali o Espírito de Deus toma ele, ele parte aquele leão como se fosse um cabrito. Então nós vemos aqui Sansão se desviando. Ele tinha uma rota a se traçar. Ele estava com seus pais, que basicamente ainda era autoridade na vida dele, né, que ainda ensinavam porque ele era um jovem, mas ele não levou em consideração a presença dos seus pais e o caminho que ele estava traçando e se desviou. E ele se deparou com o leão. Isso constantemente pode acontecer em nossas vidas, a gente se desviar. Então, meu irmão, não se desvie jamais do seu caminho. Sabemos que só existe um caminho. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Esse é o caminho. Não desvie desse caminho, assim como Sansão desviou daquela roda que ele estava seguindo. E mesmo se a gente, sei lá, desviar, ou até mesmo estiver no caminho correto e aparecer os leões da vida, não se preocupe com isso. Clame a Deus, que Ele vai nos dar um espírito de força e sabedoria e vai nos capacitar para fazer a mesma coisa que Sansão fez, despedaçar esse leão, mesmo se aparecer os problemas da vida. São vários os leões que nos atacam todos os dias, que nos atacam sempre. Temos os vícios, temos vários tipos de problemas que nós constantemente somos bombardeados, né? Os vícios das drogas, da pornografia, pensamentos loucos de suicídio, depressão. São vários leões que nos atacam, mas clamemos a Deus para que Ele nos dê um espírito de força para nos resistir.
Então, enfim, Sansão ele destrói aquele leão, parte o leão no meio, esconde o leão para ninguém ver e não conta nada para ninguém. E encontra com seus pais e eles vão até a cidade de Tima. Ali Manoá provavelmente conversa com os pais da Filisteia. A mulher basicamente gosta dele, né? Ali tem meio que um casamento arranjado já. E aí eles voltam, né, para a sua terra, né, para a sua cidade. Alguns dias depois, vai novamente Sansão, seu pai e sua mãe para Tima para ver a mulher, para ver essa Filisteia, né, que iria casar com Sansão. E ali mais uma vez ele se desvia do caminho, talvez por curiosidade para saber como é que o leão estava. E ele pega uma nova rota e se desvia mais uma vez. Chegando lá, ele se depara com o leão morto e algo mais surpreendente, né? Uma colmeia de abelha. Não se sabe onde ela estava, se estava dentro da boca do leão, se estava nas partes que foi rasgado o leão no meio, dentro da barriga, não se sabe. Mas fato é que tinha uma colmeia cheia de mel, tinha muito mel, e aquilo chamou a atenção de Sansão. Ou seja, um problema que ele tinha derrotado, ele foi lá para ver de novo, um problema vencido. Ele teve a curiosidade de ver esse problema, de ver esse leão, e ali ele encontra mel e ele é tentado a provar o mel. E quando ele vai lá pegar o mel, ele toca no leão morto e quebra um voto de nazirato. Ele era um nazireu e um dos votos era não tocar em nenhum animal morto, ele quebra. E mais uma vez ele se desvia. Há mais algo mais para a gente aprender. Nunca se desviar. São muitos problemas, são muitos leões que nós conseguimos vencer. Não devemos nos aproximar novamente desses problemas, desses leões, desses vícios que nos tentam, que é a pornografia, que são as drogas, que são muitos problemas. Depressão, pensamentos loucos de suicídio, roubo, inveja. Não devemos nos aproximar mais e sermos tentados. Devemos evitar de seguir por caminhos onde a tentação não nos aproximar desse caminho. E aí Sansão toca nesse animal morto, come o mel e ainda compartilha com seus pais. E os pais dele não sabiam de onde é que o mel havia sido tirado. E então, beleza, eles voltam pelo caminho, vão até a cidade de Tima. Ali, como o casamento estava meio que arranjado, Sansão faz um banquete, né, ali naquela casa, e várias pessoas, acho que 30 pessoas, chegam ali para poder participar do banquete. Basicamente é só essa parte que eu queria ler do versículo 1 ao 10, né, o versículo 1 ao 11. Mas olha quantas coisas que a gente aprendeu aqui somente nessa reflexão rápida. Então, é algo a se pensar, né? A questão da obediência aos pais, jovens, obediência aos pais, obediência às lideranças, desviar do caminho, um erro, foque somente no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, ficar desviando constantemente. Problemas vencemos sempre. Estamos sempre nocauteando os leões da vida, mas não devemos jamais voltar a vê-los ou ter contato com esses problemas, porque podemos ser tentados e voltar a cair novamente. Então, oremos nesse momento. Senhor Deus soberano, graças rendemos ao Senhor pela Tua palavra que lemos, que meditamos. Deus, nos ajude, ó Deus, a estarmos constantemente diante do Senhor, exercendo nossas funções, seja lá qual for a nossa função de autoridade, em constante obediência também com aqueles que são nossos superiores. Ó Deus, talvez nossos pastores ou alguém que está acima de nós, que o Senhor possa nos ajudar também, ó Deus, a sempre estar no Teu caminho, a nunca se desviar dos caminhos da verdade, da vida eterna. Te pedimos, ó Deus, que quando os problemas, os leões da vida vier nos atacar, nos nocautear, o Teu Espírito possa nos capacitar, possa nos encher e nos dar forças para poder destruir esses leões, ó Deus.
Nos ajude a não ser tentado novamente pelo mal, pelo pecado. Possamos ser livres, que possamos ser libertos totalmente e vivermos uma vida de acordo com a tua verdade, com a tua palavra. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.